Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês quando vou ter o grande privilégio de compartilhar com cada um de vocês e com a tua família da palavra de Deus. Eu sou o pastor Elias de Araújo, pastoreio a BPC em Diadema, São Paulo há 13 anos, pastoreio desde 91 há mais de 30 anos e tem sido um prazer nesse tempo todo pregar, expor e ensinar a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre o tema Vida Frutífera Inspirada pelos Salmos. Serão 11 episódios, serão 11 salmos, cada um deles com seus princípios, com seus ensinos, com as suas características. Eu quero convidar você não pode perder, a cada um desses episódios. Eles vão certamente edificar a tua vida, vão te fortalecer e te levar a ter uma vida mais frutífera. É muito importante estudarmos os salmos. Quero falar aqui brevemente um pouquinho sobre eles. Salmos significam louvores. Foram escritos no período de 1000 anos aproximadamente. Nós temos vários autores dos salmos, mas o que mais se destaca é Davi, que escreveu 73 salmos pelo menos. Os salmos expressam os anseios, os sentimentos, as angústias, tristezas, mas também a alegria e a esperança do poeta, do autor sagrado e também do povo de Israel no Senhor. Nos salmos, os poetas dão expressão às suas mais profundas experiências e emoções, e experiências, algumas delas muito tristes, trágicas, e outras muito abençoadoras e felizes e bem-sucedidas. Os poetas, os autores sagrados, ao escrever seus salmos, expressaram um sentimento de esperança, mas também de temor, de expectação, mas também de desapontamento. Nos salmos, os poetas falam com Deus, enquanto em outras partes da palavra de Deus, Deus fala com o seu povo. A linguagem do salmo, por ser expressão da alma, do sentimento, do coração. Aliás, os salmos, poucos são didáticos, mas uma grande parte deles descrevem e são expressões de experiência e de sentimento. Então, os salmos, eles visam mais os sentimentos, mais o coração do que a mente. O grande reformador luterano, Martinho Lutero, se inspirou naquele salmo tão conhecido, o Salmo 46, para compor aquele célebre louvor, aquele hino que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Que o estudo desses 11 episódios, cujo tema eu repito porque é muito importante, vida frutífera inspirada pelos Salmos. Que o estudo desses 11 episódios te inspire, te fortaleça, te ajude, te conduza. Que esse estudo, que esses episódios te levem a uma vida produtiva e muito frutífera para o louvor e para a glória do nosso Deus. Eu te convido a estar conosco em cada um desses episódios. Eu te aguardo. Vai ser um prazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama, que venha
Vamos tratar neste momento do 5º episódio, cujo tema é a transitoriedade da vida e a esperança dos justos. Quero ler o Salmo 49, versículos 15, 16 e 17. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Eu quero nesse momento tratar com vocês sobre este tema muito importante e também nos assusta porque tem a ver com morte. E este salmo ele trata sobre a transitoriedade da vida. A palavra mais citada neste salmo dos filhos de Corá é a palavra morte. Junto com seus cognatos nós temos cerca de 12 vezes palavras como cova, sepultura, perecer, por exemplo. O assunto que envolve a vida, a morte e o além-túmulo é um dos mais complexos da existência humana. O Salmo 49, em certo aspecto, ele é muito diferente dos outros salmos, sendo muito parecido com o conteúdo de Eclesiastes e também de Provérbios. Então podemos, com toda a propriedade, chamar esse salmo de sabedoria. Essa profecia, redigida por um dos filhos de Corá, e foi cantada ao som da harpa. O salmo começa tratando sobre a morte e termina falando de vida. Começa de forma triste e termina de forma alegre. O salmista lida com 2 problemas: a prosperidade dos ricos e a realidade da morte. Ele escreve para consolar os justos que sofrem nas mãos dos ricos perversos, cujos bens não irão acompanhá-los. Este salmo é um dos poucos textos do Antigo Testamento que trata claramente sobre a esperança da ressurreição dos mortos. Para o salmista, Deus triunfará sobre a morte e fará justiça aos pobres justos. No Novo Testamento, essa esperança se torna mais clara a respeito da ressurreição, porque Jesus abriu o caminho e nos trouxe também essa esperança, a esperança da ressurreição do nosso corpo. Olhemos, irmãos, para o versículo 1 até o versículo 4, temos aqui um chamado universal. Ele fala: povos todos, escutai isso. Ele fala: dai ouvidos. Então o salmo, ele inicia com um chamado geral, que todos os povos ouçam o que o salmista tem a dizer. Que todos os leitores da Bíblia leiam aquilo que o salmista escreveu. Que todos os moradores da terra deem ouvidos ao salmista. A expressão todos ocorre aqui nesse pequeno trecho 4 vezes, do versículo 1 ao versículo 4. É importante notar que esse chamado é mesmo para todas as pessoas, independentemente da situação de cada um, e o que inclui do rico e o pobre, como está no versículo 2. O assunto a ser tratado no Salmo vale para todos igualmente. Poucas realidades são iguais para os ricos e os pobres, a não ser aquelas ligadas à vida humana. Em termos biológicos, irmãos, e ao destino eterno definido pelo relacionamento que se tem em vida com o Senhor. Nessas áreas nós temos 2 certezas: todos morrem e todos serão julgados por Deus. Tratando assuntos nesse campo, o escritor sagrado, ele explica o teor do seu discurso, que na verdade é uma aula para todos os homens, como está no versículo 3. Ele fala: os meus lábios falarão sabedoria, o meu coração terá pensamentos judiciosos. Então ele fala: minha boca vai falar de sabedoria, mas está aqui uma sabedoria acerca da qual muita gente não quer ouvir falar, não quer saber, porque a tônica desse salmo tem a ver com a morte. Ninguém deve duvidar da sabedoria que o salmista afirma ter.
pois o teor do seu ensino, a essência do seu ensino, está em consonância com as Escrituras sagradas e prova que ele fala aquilo que é verdadeiro. Por isso, ele continua, no versículo 4 ele continua: inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Agora, o salmista se propõe a expor nesse salmo conceitos, sabedoria e ensinos que afetam de maneira fundamental a vida das pessoas. Aprender com sua mensagem é ser sábio, ao passo que ignorar a mensagem é algo típico de pessoas que são tolas. Agora, a gente olha para o Novo Testamento e a gente vai encontrar um tripé do cristianismo. Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a primeira carta dele, de 3 virtudes importantes: fé, esperança e amor. A esperança é aquilo que mantém os justos e a igreja em pé, porque nós sabemos que nos foi prometido uma ressurreição. Então nós temos essa esperança viva e real, de que um dia levantaremos da tumba num corpo incorruptível e glorificado e habitaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Olha para o versículo 5 do Salmo 49. Ele diz: porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade, dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Aqui nós temos uma declaração do salmista. Ele diz aqui que a esperança vai fortalecê-lo para enfrentar os últimos dias. E a esperança também é aquilo que nos traz sustentação e esperança, renovo, confiança para os últimos dias da nossa vida também. A partir do versículo 6 até o versículo 11, ele vai tratar então da futilidade das riquezas humanas. No versículo 6, por exemplo, ele fala: dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. A futilidade de confiar na riqueza terrestre e nas posses materiais são ressaltadas aqui nos versículos 6 até o versículo 12. Riquezas materiais, riquezas terrestres não darão satisfação no dia mau, não trarão esperança no porvir. O salmista apresenta aqui diversas razões convincentes para isso. Primeira, no versículo de número 7, as riquezas não salvarão a vida de uma pessoa. Observe o que ele afirma: homem algum pode remir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Com isso ele afirma o seguinte: que as riquezas não salvarão a vida de uma pessoa. As posses materiais não nos asseguram de que não morreremos. É como está lá em Hebreus, que está ordenado aos homens a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Nenhum homem, não importa quão rico seja, pode salvar nem mesmo o parente mais próximo, o seu irmão da morte. Um segundo ponto interessante é que o salmista fala que as riquezas não podem ser usadas como um resgate diante de Deus. Ele fala assim: nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Então Deus não pode ser subornado, pago de qualquer modo material, para salvar a vida de uma pessoa. Um terceiro ponto que ele destaca está no versículo 8: as riquezas não salvarão a alma de uma pessoa. Então, ainda que as palavras vida e alma sejam usadas de modo intercambiável nas Escrituras Sagradas, eu acredito que esta passagem é melhor entendida quando alma significa a vida interior, ou seja, a alma eterna. Esta só pode ser redimida ou salva pela graça do Senhor nosso Deus. Que outro resgate poderia, até mesmo mais rico, mais sábio, mais cativante dos seres humanos, dar por sua própria vida ou pela vida de outro? Essa pergunta, as pessoas não têm respostas para elas, a não ser nas Escrituras Sagradas.
Outro ponto importante é no versículo de número 10, quando ele afirma: porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o astuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O ponto aqui é o seguinte: as riquezas não evitarão que qualquer pessoa morra e deixe suas posses para os outros. Riquezas, terras, casas e todas as coisas materiais certamente perecerão, com o uso ou com a devastação do tempo, ou com a destruição final da terra e de suas obras, como Pedro declara na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10 até o versículo de número 12. Todos esses fatos, irmãos, mostram a extrema vaidade da confiança de uma pessoa nos bens materiais, no dinheiro, na riqueza. Todas as pessoas morrerão certamente, e ao morrer, ela vai deixar as suas posses, os seus bens, e deixará para outras pessoas. Não poderão levar nada daqui da terra. E aí a mensagem é clara: a vida é transitória, ela é efêmera, ela só tem verdadeiro significado se for vivida em função do louvor e da adoração ao nosso Deus. Dos versículos 11 ao versículo 14, nós temos aqui o princípio e a realidade de que nada e ninguém permanecerá para sempre. Observe comigo o versículo 11. Lá no final ele fala assim: as suas moradas para todas as suas gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. No versículo 12 ele afirma: todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Ele faz uma comparação aqui da existência humana com os animais, porque a vida do homem, a vida de uma mulher, é comparada a uma vida de animal, que é uma vida que passa, é transitória, é muito rápida. Ele fala que o homem, mesmo que muito importante, ele não vive para sempre, ele é como os animais que perecem. Nós temos aqui, a partir do versículo 11, algumas características de uma vida passageira, de uma vida transitória. No versículo 11 ele fala de casas, as casas ficarão. No versículo 11 ainda ele fala do legado do nome, das propriedades e dos bens daquele que é rico, vão ficar. No versículo 12 ele faz menção aqui ao homem na sua ostentação, tanta ostentação, tudo isso ficará. Também ele destaca, aqui no versículo 12, ele fala que a vida humana é como a dos animais que perecem. No versículo 14, ele fala da aparência deles, que se desfará na sepultura. Observe aqui, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova. No versículo 14 ainda, ele fala da mudança da residência, da sua casa, da sua mansão luxuosa, para uma cova, onde não há luxo algum. Nessa vida, nada ele vai levar, nem a aparência, nem o dinheiro, nem a casa, nada, nem seus bens. O que o salmista diz aqui é o seguinte: que a vida do ímpio, que ostenta as suas riquezas, que vive em função dos bens materiais, que vive em função desta vida, ele não tem esperança, ele morre ou morrerá como os animais. No versículo 15 ele afirma que o justo, porém, agora vai tratar aqui do justo, ele não ficará para sempre na sepultura. Note aqui nos versículos 14 e no versículo 15, é um contraste muito claro aqui. No 14 ele fala aqui do rico que sai da sua mansão e vai para a cova. E no 15 ele fala que o justo vai ter a sua alma remida, resgatada. Ou seja, ele estabelece com um contraste muito grande do destino da vida do ímpio e da vida do justo. O salmista, ele lembra os fiéis de que são os assuntos extremos da vida que importam, e não os prazeres momentâneos, não a riqueza.
não as posses fugazes da vida, não os bens materiais e terrestres, que muitos acumulam ao longo da vida. O salmista vai deixar muito claro que tudo isso certamente vai ficar, mas há esperança para o justo. Olha aqui no versículo 20. O versículo 20 é uma repetição, como refrão do versículo 12. Ele afirma: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Se um homem está em posição de honra, mas sem entendimento, ele é apenas como os animais que perecem, que morrem. Para dizer isso com as suas próprias palavras, se o homem deposita confiança injustificada e imprópria nas posses terrestres, se esse homem deixa de reconhecer que a abundância e as riquezas terrestres tem que abandonar um homem no final. E terceiro, e se deixa Deus fora do seu projeto de vida, então ele vive como animal e não tem esperança. Está agindo, vivendo como animal que perece. E que nenhum de nós cometamos tal engano. Então o salmista, ele estabelece de maneira muito clara aqui, que a vida do ímpio tem um destino, tem um preço. Por outro lado, a vida do justo, uma vida que é vivida em função do Senhor e da sua glória, é uma vida abençoada, e ele tem esperança de ter a sua alma remida, resgatada pelo Senhor. Quero concluir essa mensagem colocando aqui alguns pontos importantes. Tendo em vista a transitoriedade da vida e a esperança, então fica aqui algumas lições muito importantes. Primeira lição: todos os ricos e pobres terão o mesmo fim, a sepultura. O segundo ponto importante: os bens, a glória e o nome não acompanharão o seu dono. Terceiro ponto: há uma esperança para os justos, a ressurreição da sua alma. O versículo 15 é central neste salmo. Ele afirma: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Eu pergunto, qual a esperança de um rico? Ele não tem esperança de uma vida pós-morte, porque a sua vida é focada apenas nas coisas da vida, nos bens da vida, no aqui e no agora, naquilo que é palpável e terreno. Para tais pessoas, a vida se resume a isso. Não tem esperança de ter uma alma remida como o justo terá, remida da morte. E aí, amados irmãos, eu tenho que me recorrer lá ao Novo Testamento, na carta que Paulo escreveu, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 54. Paulo escreve aqui essa carta para a igreja de Corinto. E esse capítulo 15 ele dedica exatamente à temática da ressurreição. Ele vai afirmar aqui nesse capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Então veja, a nossa esperança está, primeiro, se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E segundo ponto, eu preciso acreditar e aceitar que isso aqui é uma verdade para a minha vida e também para a tua vida. Então a esperança do justo, daquele que morre em Jesus Cristo, daquele que teve uma vida aqui em função do Senhor, que não se apegou aos bens da vida, aquele que não tornou o dinheiro o seu mamon, o seu Deus, o justo, aquele que ainda que seja rico, mas usou sua riqueza para abençoar a obra de Deus, abençoar a causa missionária, que lançou as suas sementes no campo fértil de Deus. Mesmo essas pessoas que são ricas, e ricas com Deus, têm a promessa da ressurreição do seu corpo. E aí eu chego aqui no versículo 54 do capítulo 15, e Paulo afirma o seguinte:
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Aí ele afirma assim: tragada foi a morte pela vitória. Aí ele faz uma indagação: onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? E ele responde no versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele vai concluir: graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 58 ele vai concluir. A palavra portanto aqui é uma cláusula conclusiva. Ele está concluindo o que ele falou até então sobre ressurreição do corpo. Aí ele fala: portanto, meus amados irmãos, por causa disso, por causa dessa esperança da ressurreição, meus amados irmãos, ele exorta: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, amados irmãos, por causa dessa esperança de ressurreição, do corpo corruptível num corpo incorruptível, do corpo mortal num corpo imortal, como eu tenho essa esperança, eu preciso me apegar àquilo que Paulo afirma: eu preciso ser firme, constante, inabalável e continuar servindo ao Senhor com muita esperança, com a esperança da remissão da minha vida. Vamos orar neste momento. Amado Deus, eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. Também creio na ressurreição dos mortos. Eu creio, meu Deus, que o meu corpo será ressuscitado e habitarei para sempre com o Senhor. Mas há algumas pessoas que ainda não têm, meu Deus, essa esperança. Algumas delas estão apegadas ainda a esta vida, aos bens materiais, às coisas da vida, ao dinheiro. Mas neste momento, vem, meu Pai, convencê-las por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, a ter uma vida desapegada das coisas deste mundo e se apegarem às coisas dos céus. Eu te peço que cada um de nós, Pai, que cada uma dessas pessoas tenha a esperança de uma vida com Cristo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Neste momento nós vamos contribuir para a obra de Deus. Eu quero ministrar uma curta palavra baseada aqui no livro de Êxodo, quando Deus pede para que Moisés levante uma oferta, porque havia um projeto em curso. O projeto Deus daria para Moisés e para o povo de Israel. Lá em Êxodo 35, versículo 5, diz assim: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. E mais à frente no versículo 20, a resposta do povo foi imediata. Está escrito assim: veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o serviço e para as vestes sagradas vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram ali as suas ofertas para o Senhor. Eu destaco aqui alguns princípios que as cartas de Paulo vão reprisar, vão reafirmar lá na frente, mas esse texto aqui é rico com respeito aos princípios da contribuição para a obra de Deus. Temos aqui uma necessidade. Qual a necessidade? Construir um tabernáculo portátil, que seria o protótipo do templo que Salomão iria construir muito tempo depois. A necessidade era o tabernáculo. Hoje temos necessidades. Há um outro princípio aqui, uma ordem. A ordem ela veio de Deus. Deus falou.
Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, ou seja, Deus deu a ordem. Então a contribuição, ela vem de Deus. A ordem vem do alto e ela passou por Moisés, que passou para o povo. Outro princípio, que a contribuição aqui é individual. Cada homem, cada mulher, cada pessoa deveria contribuir. Então a contribuição não é por família, não é coletiva, deve ser individual. Outro princípio aqui que Deus estabelece por meio desse texto, que ela deveria ser a contribuição de coração. Lá no versículo 22 afirma exatamente isso, pessoas dispostas de coração. Então não pode ser algo constrangido ou forçado, coagido, mas de coração. E os homens e mulheres atenderam desta maneira, com todo o coração, levar a sua oferta para o Senhor. Um outro princípio aqui, está no versículo 22, eles entregaram a oferta. Não retiveram a oferta, não guardaram a oferta. Eles abriram as suas mãos, abriram os seus cofres, os seus sacos, enfim, e levaram a oferta, entregaram a oferta ali aonde Moisés se encontrava. Há outro princípio também no capítulo 36, versículo 5, na sequência desse estudo, que o povo deu com liberalidade. Foram liberais da contribuição, não foram mesquinhos, não foram avarentos, deram o melhor que tinham para a construção do tabernáculo do Senhor. E um outro princípio, o povo contribuiu tanto, mas contribuiu tanto que superou a expectativa de Moisés. E aí Moisés dá a seguinte ordem: vocês estão proibidos de trazerem mais ofertas, porque já temos o suficiente. Que neste momento você possa aplicar a você esses princípios também. E que Deus possa recompensar grandemente a tua vida. Então, neste momento, quer que você olhe para a tua tela. Aparece o número da nossa conta, do Pix também. E quero convidar você, te desafiar a consagrarmos agora a nossa contribuição ao Senhor. Bendito Deus, neste momento quero consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição voluntária e de todo o nosso coração. Eu quero invocar neste momento, Pai, sobre cada contribuinte, sobre cada vida, as bênçãos do Senhor no campo social, profissional e financeiro. Vem suprir necessidades, vem abrir portas de emprego, vem prosperar de acordo com a tua santa e gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe. Aqui não pode haver desunião, aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer descobrir com seu amor. Aproveite, porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Chegamos ao final deste episódio, quando estamos tratando sobre vida frutífera, inspirada pelos Salmos, um tema de suma importância para a tua vida. Quero agradecer você ricamente por ter participado conosco desse episódio. E caso você perca algum episódio, você pode ir no playlist e lá vai ficar salvo. A transmissão está sendo feita pelo YouTube, pelo Facebook. Quero convidar você a estar conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas. É importante que você dê sequência a esse episódio, que você não perca. Se você quiser ter uma vida produtiva, frutífera, abençoada por Deus, e em tudo ser bem sucedido na tua vida, você tem que participar dos episódios, assistir a cada um deles. Vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu quero agradecer a você e quero te lembrar que na segunda e na quarta-feira outros pregadores estarão ministrando sobre outros temas que você não pode perder, que também são muito abençoados. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença, pela tua participação. Um forte abraço em nome de Jesus.